Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Se você está sem a sua Bíblia, você tem o seu dispositivo eletrônico. E se você estiver sem o seu dispositivo eletrônico também, você pode acompanhar aqui na tela. Gênesis capítulo de número 14. É o que nós estamos estudando nestes últimos dias. Sobre a vida do Abraão. Sobre a fé deste homem de Deus. Nesses dias difíceis, nós precisamos aprofundar a nossa fé. E ninguém mais, ninguém menos do que Abraão para nos ensinar o que é fé. Nós já vimos no capítulo 12 e 13 alguns exemplos de fé da vida deste homem. E aqui nesse capítulo 14 nós veremos outros efeitos da fé salvadora na vida dele. Gênesis 14, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 24. Naquele tempo, Amrafel, rei de Sinar. Sinar é o nome da Babilônia. É onde foi feito a torre de Babel. Arioque, rei de Elazar. Quedorlaomer, rei de Elão. Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Porém, no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim. Vocês falam dos nomes das cidades pequenas aí do Brasil, né? E os Zoreus no monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimar e de Zeboim, e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nestes poços. Olha o horror da guerra. Homens se jogam em poços de betume para não cair na mão de outros homens. E os restantes fugiram para o monte. Um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E, de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco.
trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém. Pai querido, nós te damos graças e pedimos a tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor nos fale nesta manhã. Aguardamos pela tua visitação sobre as nossas vidas. Aguardamos, Senhor, e pedimos que o Senhor faça algo novo em nós. Muda-nos, transforma-nos, enche-nos de coragem, dá-nos mais e mais desta fé, Senhor. Aumente ela, ó Deus, para a tua glória e louvor. Nós te pedimos isto. Nós oramos nesta manhã, porque queremos dar testemunho do Senhor nessa cidade. Queremos servir ao Senhor com alegria. Queremos se apresentar diante do Senhor com cânticos e dizer a todos que o Senhor é bom e que a sua bondade permanece para sempre. Esteja conosco. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, queridos, fala de pelo menos 3 coisas interessantes para nós, nesta manhã, em que o Abraão, depois de se separar do seu sobrinho, ele está vivendo, caminhando com Deus, na terra de Canaã, sendo abençoado por Deus, Deus falando com ele, Deus visitando ele, e o seu sobrinho Ló, seguindo o seu caminho, o caminho que ele escolheu. Embora ele fosse um homem justo, a Bíblia diz, ele por um momento viveu enamorado do mundo. E ele, a Bíblia afirma que ao se separar do seu tio, ele foi morar nas cidades de Campina e foi armando as suas tendas até chegar próximo à cidade de Sodoma. E domingo passado eu falei para vocês que ninguém chega perto do pecado sem ser afetado por ele. Ninguém pode brincar com o mal sem ser afetado com o mal. E ocorre uma guerra. E essa é a primeira coisa que o texto mostra para nós. Há uma guerra entre 5 reis contra 4. E quem está no meio desta guerra? O Ló. Ele não tem nada a ver com isto, mas ele está no meio desta batalha. E esta é a primeira guerra que a Bíblia registra. Há um total de 138 batalhas na Bíblia. Esta é a primeira. E isto mostra, queridos, que o projeto da Torre de Babel fracassou. Porque a Torre de Babel foi construída para unificar os homens,
para unificar os homens em torno daquela construção e fazer célebre o nome da humanidade. Mas o projeto de Babel fracassou. E as pessoas estão se degladiando entre si. Há domínios, a escravidão, a guerra, a impossibilidade de viver vidas fraternas, como o humanismo secular tentou projetar. Ainda hoje, o mundo tenta criar um mundo de paz, uma sociedade de paz. Mas o que nós mais vemos são guerras. E as guerras não acontecem apenas no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina e os países árabes. A guerra não acontece apenas no norte da África, entre as tribos, entre a Rússia e a Ucrânia, entre as possibilidades de guerra entre Estados Unidos e China. O mais chocante de tudo é que as guerras acontecem aqui, dentro dos nossos lares. As guerras acontecem nos casamentos. As guerras acontecem na relação dos pais e os filhos. As guerras acontecem nos ambientes de trabalho. As guerras acontecem até mesmo nas igrejas. E a pergunta que fazemos é por que há tantos conflitos? E nós não estamos mais nem mirando os conflitos no macro. A Ucrânia, a Rússia, a geopolítica mundial. Ontem tentaram matar o candidato à presidência dos Estados Unidos da América, novamente. É um mundo em conflito, é um mundo em guerra. Mas isto, queridos, é o macro. O micro não é dos melhores também. E a Bíblia diz que os conflitos existem por causa do mal que há dentro de nós. É uma abordagem errada você entender os conflitos apenas olhando para o lado externo. Quando a Bíblia fala que o problema está dentro de nós. O apóstolo Tiago diz o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde que elas nascem? É visões diferentes de mundo? Não. É a batalha entre os ricos e os pobres? Não. É a questão etária? Não. É a questão ideológica? Não. É a questão entre homens e mulheres? Também não. É a questão geracional? Também não. As batalhas existem e ocorrem por causa dos prazeres que estão dentro de vocês. A palavra prazer no grego, na língua em que o Tiago usou para escrever, é hedonê, de onde vem a nossa palavra hedonismo. Uma sociedade que vive para o prazer. E o Tiago está dizendo, as guerras e os conflitos que ocorrem no micro e se estendem ao máximo, no macro, elas ocorrem por causa dos prazeres que há dentro de vocês. Agora, Deus não é contra o prazer. Foi Deus quem nos deu o prazer. Foi Deus quem nos deu a capacidade de cheirar uma flor e se encantar com o seu cheiro maravilhoso. Foi Deus quem nos deu a capacidade de sentir o cheiro de uma feijoada. Sim, pegaram a senha aí, né? Pegaram o código. Foi Deus quem nos deu, querido, a capacidade de sentir o cheiro. Ontem minha esposa fez uma sopa em casa para mim. O cheiro do alho, no azeite. Queridos, é Deus quem fez isso. E aí quando ela trouxe para mim, eu falei, isso é uma oferta de Deus. Oh, aleluia. É Deus quem dá. É Deus quem dá a capacidade de nós termos os prazeres que você tem.
que você gosta. Quando eu deito na cama e deito numa fronha que foi trocada recentemente, naquele momento, eu sinto aquele cheiro. Eu louvo a Deus. Quando você come uma refeição, quando você está com os seus amigos, foi Deus quem nos deu prazer. Agora o C.S. Lewis diz que esses prazeres que Deus nos deu, essa que é a grande questão, elas devem apontar para Deus, e não ser um fim em si mesmo. Quando Deus te dá algo, e quando você sente prazer com algo, você deveria, de acordo com o homem de Deus, o C.S. Lewis, você deveria lembrar de Deus e dizer o seguinte: eu estou visualizando um pouco daquilo que um dia lá no céu eu haverei de desfrutar na sua total plenitude. Isso aqui é apenas uma sombra daquilo que eu vou receber no futuro. Eu devo glorificar a Deus, eu devo exaltar a Deus, eu devo viver para Deus, eu devo ansiar por Deus e não pelo prazer. Mas o pecado distorceu isso dentro de nós, e por causa disto os nossos prazeres são desordenados, e por causa disto há guerras, pelejas dentro de nós. E de uma forma muito superficial as pessoas falam: por que Deus não acaba com as guerras? Por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não acaba com a violência urbana? Por que Deus não acaba com isto? Se o mal está aqui dentro, para que Deus acabasse com isso tudo, Ele teria que fazer o quê? Ele teria que acabar com a gente. Mas o caminho de Deus foi redimir o mal. E em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Jesus Cristo redime o mal. E agora, a partir de Jesus, e a partir da habitação do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos ordenar novamente os nossos prazeres. Guerras. Em segundo lugar, Abraão fica sabendo, através de um mensageiro, que o seu sobrinho está envolvido nesta guerra. Pela providência de Deus, alguém escapa e vai avisar ao homem de Deus que o sobrinho dele está lá. O Ló, que decidiu morar perto de Sodoma por causa dos seus bens, agora se viu captado por 4 grandes reis, que pegam ele, pegam as suas mulheres, a sua mulher, pegam os seus bens, os seus filhos, e o leva, certamente, como um escravo. Ele perde tudo. Não é uma ironia? E a pergunta que se faz ao texto: o que o Abraão vai fazer ao ver o seu sobrinho cativo? E vocês lembram, eles se separaram por causa de um conflito familiar. Eles ficaram tão ricos, tanto Abraão quanto Ló, que não puderam mais viver juntos. Eu falei isso com vocês na semana passada, da tentação da prosperidade. Fica tão rico, tem tanto dinheiro, que o dinheiro traz problemas. Eu nunca fui provado assim. Deus sabe o que faz. Os puritanos diziam, queridos, e nós nos esquecemos disso: se você é um filho de Deus, essa é a grande questão. Se você é um filho de Deus,
Você tem tudo hoje o que você precisa como filho de Deus. Fecha os parênteses. A grande questão é, como é que o Abraão vai responder? Meu sobrinho foi captado? O problema é dele. Já dizia o ditado, quem fez a cama tem que deitar nela. Não é isso que a gente escuta? Ele tem que agora arcar com as consequências das suas decisões. As coisas que nós ouvimos. Deus deu o livre-arbítrio para ele. Ele tomou a decisão dele. E aí, agora ele se vira. É a sabedoria popular do mundo, que nada tem a ver com o reino de Deus, com o reino de Cristo. A grande questão é o que o Abraão vai fazer. Ele vai falar como Caim, ao ser indagado sobre o estado de Abel por Deus: Caim, onde está o teu irmão? Meu irmão? Eu quero saber do meu irmão. Quem me colocou como guardião do meu irmão? O problema é dele. Mas o Abraão faz parte de um reino, e um reino de Deus, e este reino é diferente. Ele, a partir de agora, vai arriscar a sua própria vida. Ele vai arriscar a sua liberdade. Ele vai arriscar os seus bens em uma missão para resgatar o seu sobrinho. Ele não fica indiferente. Ele se envolve. Ele tem uma guerra pela qual lutar. É a primeira batalha na Bíblia, é a primeira batalha do Abraão. E a grande questão, queridos, que é uma boa batalha. Porque vocês sabem, a Bíblia diz que tem muitas batalhas que não são boas. E um homem de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, ele tem algo pelo qual fugir. Primeira coisa, um homem de Deus sempre foge de alguma coisa. Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Primeiro, um homem de Deus foge. Jesus Cristo fugiu. O Filho de Deus encarnado fugiu. A Bíblia diz que quando quiseram fazê-lo rei, a força, depois da primeira milagre da multiplicação dos pães, Jesus simplesmente fugiu. Tem certas coisas que você não consegue vencer, você precisa fugir. Eu conheço homens de Deus cujos celulares deles são aqueles Nokia de 1993. E os computadores deles estão na sala da casa deles, e são aqueles 486 ainda. É claro que eu estou exagerando. Por quê? Porque foram homens que na sua juventude, na sua infância, na infância, na adolescência, na juventude, foram expostos à sexualidade e se tornaram viciados em pornografia. Então eles lutam todos os dias contra esse vício. Então eles não podem ter um celular desse na mão, eles não podem ter um computador, eles fogem porque eles querem honrar o Senhor Jesus Cristo, eles querem vencer o pecado. Um homem de Deus foge.
Este amigo, eu estive na casa dele. Eu perguntei para ele um dia: por que você não para um pouco? Eu não posso parar. Cortando lenha, limpando o quintal. Você não sabe como é a minha mente. Quanto eu luto. Foge. Paulo diz que um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Ele diz para o Timóteo: foge dos desejos da mocidade, mas segue a justiça, o amor, a retidão. Você segue. Mas quem você segue nas tuas redes sociais? Quem é o formador das tuas opiniões? E por último, um homem de Deus é conhecido pelos combates que ele tem na sua vida. Paulo, na mesma carta, diz para o seu discípulo Timóteo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Há combates que não são bons. E você precisa ter discernimento para vê-los. Quais combates você entrará e vai lutar durante toda a sua vida? Nós estamos aqui, queridos, esses anos, combatendo, lutando para plantar uma igreja. Estamos arando esta terra árida, às vezes com lágrimas, com choro, às vezes rindo. Estamos semeando e pedindo a Deus que mande chuvas para que as sementes possam brotar e haja frutos. E nós queremos convidar você: venha lutar conosco pelo reino de Deus. Venha combater o bom combate da fé. Venha lutar pela bandeira do santo evangelho. E colocar as tuas forças, as tuas energias, os teus dons, os teus talentos, os teus recursos nisto aqui. Porque é isto que vai durar por toda a eternidade. É esta a batalha que Deus pede para o seu povo. Porque antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo foi e disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É esta batalha pela causa do evangelho. É para isso que eu quero acordar todos os dias e lutar pela verdade de Cristo no coração, pelo avanço do reino de Deus, pelas verdades das doutrinas da graça, ensinar essas crianças a amar o Senhor Jesus, a conhecê-lo, apreciá-lo mais do que tudo nesta vida, e que eles possam amanhã exalar o bom perfume de Cristo diante desta sociedade fétida pelo pecado. Agora, a batalha do Abraão tipifica muitas das nossas batalhas. Ele vai enfrentar 4 grandes potências: o rei da Babilônia e o rei de Elão, onde é atual Irã. Ele vai com 318 homens. Ele é um homem poderoso, muito rico. Porque vocês viram, ele tem 300 homens e 18 homens que nasceram na sua casa. Foram treinados ali. Imagina sustentar 318 homens. Sustentou 2, né, o Marcos? Não é fácil não, né?
318? Comendo igual o Pedrinho? Ele vai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdadeira fé dá coragem para um homem. Coragem. Falamos sobre os medos aqui. Todos nós temos. Temos ansiedades. Mas a verdadeira fé traz coragem. E nós sempre iremos lutar em desvantagem no reino de Deus. Nunca seremos a maioria. Nunca teremos todos os recursos. Nunca. Quando Deus levantou o exército de Israel para lutar contra os midianitas, o povo mais poderoso de então, havia 30 e quanto? A escola dominical. Quantos haviam do exército de Israel? Vocês lembram? 36? Chutou bem. Quase acertou. 33 mil homens. Passou assim, ó, perto da trave. 33 mil. Sob a liderança de Josué? Leão. Aí Deus olhou assim e falou assim: tem muita gente aí. Não, vocês vão ganhar. E aí vocês vão falar que foi a força de vocês. Vamos fazer um teste. Gideão, fala aí com o povo aí. Quem tiver com medo vai para casa. Ficaram os 33 mil? Porque quando a gente está em maioria, nós somos valentes, né? Imagine 33 mil homens, todo mundo gritando, arru, arru. Ah, o arru sai bem alto. A testosterona vai lá em cima. Mas na batalha, o negócio é mais embaixo. Ficaram apenas 10 mil. 23 mil tomou o caminho de casa. Chegou mais cedo em casa naquele dia. Deus falou assim para o Gideão: tem muita gente ainda. Se fosse eu ia falar assim: Senhor, o Senhor gosta mesmo, né? Vai lá no rio, faz um teste com os homens. Os que se abaixarem e beberem igual cachorro, manda para casa. Agora os que pegarem a água com a mão assim, é esses daí. Eu ia falar assim, eu ia dar ordem para eles antes. Todo mundo pega água com a mão. Mas não é assim que Deus trabalha. Ficaram apenas 300. E dos 300, Deus falou assim: vocês vão lutar com tachos de lâmpadas, de tachos na mão. E vocês vão lutar contra os midianitas. E eu entreguei eles nas mãos de vocês. Porque é assim que Deus faz. A igreja nunca luta e vence na sua própria força. É sempre a força de Deus por nós, em nós, fazendo por nós, através de nós. Não é a sua força, não é a força da igreja, é sempre a força de Deus. Por isso, aonde tem 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus Cristo diz: ali eu estarei. Assim, o Abraão mostra o que Deus faz e o que Deus faria depois, porque um libertador saiu dos céus e ele veio ao nosso mundo
Ele não considerou se nós éramos dignos ou indignos. Todos nós éramos indignos e Jesus Cristo veio até aqui e lutou a batalha e Ele nos resgatou, e através da sua fraqueza nós temos a força de Deus hoje. Último lugar, Abraão vence. E a partir do versículo 17, ele está regressando da batalha. Ele se encontra com 2 reis. E essa é a grande questão do texto. Ele se encontra com 2 reis que vão lhe fazer ou bem ou mal. O primeiro é Melquisedeque. Quando Abraão, versículo 17, regressava depois de derrotar Quedor, Laomer e os reis que estavam com ele, e o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui é algo muito interessante. Abraão deixa de ser um desconhecido que está caminhando na terra prometida. Abraão aqui é um homem poderoso agora, regressando de uma grande batalha. E para onde o Abraão vai? Ele vai para o Vale dos Reis, onde os reis de todos os reinos ali daquela região se encontravam. E se aproximam dele Melquisedeque e o rei de Sodoma, que o nome dele aqui não é mencionado. Melquisedeque, a Bíblia diz que o seu nome significa rei de justiça. E a Bíblia fala também que ele era rei de uma cidade chamada Salém, que é Jerusalém, que significa paz, reino de paz. E é uma figura enigmática da Bíblia. Não se sabe muito dele. Mas ele é um rei que vai saudar o Abraão. Agora, que tipo de rei que ele é? Ele é um rei sacerdote. Ele é um rei diferente. Um rei que reúne em si 2 ofícios. Ele é rei e ele é sacerdote. Algo impensado na Bíblia. O Saul tentou fazer isso uma vez e se deu mal. Ele traz um banquete para o Abraão. Imagine o Abraão cansado da guerra, se encontra com este homem que traz pão e vinho para ele. Este pão e este vinho remete ao quê? Vocês se lembram de alguma coisa? Santa Ceia. Algo que nós participamos mensalmente na igreja. Que serve para alimentar a nossa fé, que serve para nos trazer força, para nos trazer ânimo, para renovar a nossa esperança, a nossa confiança no Evangelho de Jesus Cristo. E o que ele faz? Ele abençoa o Abraão. E no ato de abençoar o Abraão, olha o que ele diz: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Ele coloca o Abraão no lugar dele. Abraão, não deixe que a vanglória tome conta do teu coração. Você venceu porque Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Se nós tivéssemos um estudo bíblico, nós iríamos estudar sobre o Melquisedeque aqui, que é tanta coisa interessante sobre ele.
Mas nós podemos fazer isso outro dia. Mas Abraão reconhece. Ele está diante de alguém muito grande. Maior do que ele. A reação do Abraão. Versículo de número 20. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Pode ficar sossegado que eu não vou pregar sobre o dízimo não, tá bom? Mas está aqui. O reconhecimento de que a vitória veio de Deus. O reconhecimento de que foi Deus que o abençoou. O reconhecimento de que ele está diante de um verdadeiro sacerdote de Deus. Diante de um rei maior do que ele. É uma homenagem a Melquisedeque. Na mesma reunião, aparece um homem chamado Bera, rei de Sodoma. E ele se aproxima do Abraão e diz, de uma forma muito insolente, arrogante, ingrata. Porque lá no começo da narrativa nós lemos que ele fugiu da batalha. Os seus homens se precipitaram em poços de betume. Outros fugiram para os montes escondidos. Ele é um perdedor na guerra, ele não tem direito a nada. Ele deveria chegar diante de Abraão e dizer, louvado seja o Deus de Abraão, que me libertou, que me fez estar vivo, que resgatou os meus bens, resgatou o meu povo, a minha família. Louvado seja o Deus de Abraão, o Deus de Melquisedeque. Mas ele se aproxima de Abraão, e olha o que ele diz, dos espólios de guerra, eu quero a minha parte. Você fica com os bens, e eu fico com as pessoas. Aqui está uma imagem do pecado, rei de Sodoma. O pecado faz isso. Ele exige o que não lhe é devido. E promete o que ele não pode dar. Porque se o Abraão tivesse atendido às exigências deste homem, o Abraão se tornaria seu vassalo. Abraão se tornaria inferior ao rei de Sodoma. Mas aqui nesta guerra está uma luta pelo reino de Deus. Está a reivindicação de Deus através do Abraão de que aquela terra pertence ao Senhor. E qual foi a reação do Abraão? Versículo 22. Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Você nunca vai dizer que eu peguei aquilo que é teu. Você nunca vai dizer que você me fez prosperar. Você nunca vai dizer que foi através do teu braço e através do teu suor que você me enriqueceu. Eu dependo de Deus. A minha riqueza, o meu sustento vem de Deus. Eu entrei nesta batalha por conta própria. E eu saio desta batalha da maneira em que eu entrei, porque eu recebo bênçãos apenas de Deus. No capítulo 15, Deus aparece a Abraão e diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa.
Eu termino aqui. A fé é confiar em Deus quando nós somos chamados e testados diante das forças do mundo. Quando nós abrimos mão daquilo que é nosso por direito, por causa do reino de Deus, e escolhemos trilhar o caminho da cruz, a fé nos habilita a isto, a confiar de que Deus é o nosso escudo, Ele nos protege, Ele é a nossa recompensa, é dele que vem as bênçãos que nós tanto ansiamos. Esta mesma voz um dia falou com o Senhor Jesus Cristo no alto de um monte, dizendo a ele: se você se prostrar diante de mim, eu darei todos os reinos do mundo para você. Jesus Cristo disse: olha aqui, Satanás, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Esta confiança irrestrita de que o mundo não pode nos abençoar, e que se for possível nós perderemos para o mundo, e não sairemos perdedores, mas sairemos vitoriosos, porque a nossa recompensa não vem dos reis desta terra, a nossa recompensa vem do Senhor, que fez os céus e da terra, do Deus de Abraão, do Deus de Melquisedeque. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa bênção. Nós vamos confiar nele, mesmo que nós perdemos tudo nesta vida. Não acredito que tenha sido fácil para Abraão, porque do contrário Deus não teria aparecido a ele numa visão. Mas renunciar ao pecado, aos ganhos do pecado, e abraçar o caminho do reino de Deus, você pode ter certeza que haverá recompensas. Você crê nisto? Vamos orar? Ah, Senhor, dá-nos desta fé, ó Deus. Dá-nos desta fé, Senhor. Nós precisamos desta fé. Aumente a nossa fé, ó Pai. Aumente a nossa confiança em Ti nesta manhã. Tira o nosso medo, Senhor. Dá-nos a coragem de vivermos o discipulado do Senhor Jesus Cristo neste mundo, sabendo que o Senhor é o nosso escudo e a nossa recompensa. Dá-nos desta fé. Aumente a nossa fé. Nós te pedimos isto em nome de